Vamos ler a Bíblia em Gênesis, capítulo 23. Eu quero agradecer ao irmão Cleomir. Eu tinha convidado ele para pregar hoje à noite, porém o Espírito Santo disse para mim: é você que tem que falar. Então vamos lá. O rouco sem rouco, vamos fazer a vontade de Deus. Eu vou ler o primeiro verso, nós vamos ler o primeiro verso do capítulo 23 de Gênesis em pé, depois nós assentaremos e vamos ler até o último verso do capítulo 23. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. Assentai-vos, vamos continuar lendo assentados. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Et, dizendo: estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão da sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus és no meio de nós. Enterra o teu morto na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para enterrares o teu morto. Então se levantou Abraão e inclinou-se diante do povo da terra. Lembre-se que aquela onde ele estava era a terra de Canaã, não é? Ele estava ali como um chegante, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: se é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto de diante da minha face, ouvi-me e falai por mim a Efrom, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço, em posse de sepulcro no meio de vós. Ora, Efrom estava no meio dos filhos de Het, e respondeu Efrom, Eteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Het, de todos que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos de meu povo, te dou, sepulta o teu morto. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efrom aos ouvidos do povo da terra, dizendo: mas se tu estás por isto, ouve-me, peço-te, e o preço do campo e darei, toma-o de mim e sepultarei ali o meu morto. Não quero de graça, eu quero comprar. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe: meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata, que é isto entre mim e ti, sepulte o teu morto, não precisa pagar, não é? E Abraão deu ouvidos a Efrom, e Abraão pesou a Efrom a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Het, 400 ciclos de prata correntes entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente a Mamre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmou Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Het, e todos que estavam pela porta da sua cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Mamre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nele estava se confirmou a Abraão em possessão de sepultura pelos filhos de Het. Pois bem, o profeta desta era nos diz, como
palavras proféticas que Abraão, por inspiração, por direção, foi inspirado a comprar esse campo de Macpela. Macpela era uma região ali em Mamre, em Canaã. E ele comprou aquele lugar, extensão de metragem, aquele campo, aquele lugar ali, para sepultar o seu morto, Sara. E você vai ver que isto ficou no coração, esta inspiração que Abraão teve, ficou no coração da sua descendência, de uma forma tão forte, morrer, ser sepultado ali no campo de Macpela. Por que ali? Por que em Canaã? Você veja aqui agora, abra sua Bíblia em Gênesis 49, verso 29. Gênesis, né? Gênesis 49, verso 29. Jacó, que era o neto de Abraão, filho de Isaque, antes de morrer, ele pediu aos seus filhos que não o sepultassem em outro lugar, mas que o sepultasse ali no campo de Macpela. Macpela. Por que Macpela? Por que Canaã? Agora ficou bom demais, irmão. Baixa só um pouquinho. Levanta, baixa. Por que ali? É uma curiosidade, né, irmão? Maquinha que gosta desses tópicos. Aí você vai ver aqui também, Gênesis 49, 29. Depois ordenou-lhes, se é Jacó, quando estava para morrer, disse-lhes: eu me congrego agora. Jacó se despedindo do corpo físico, entre os filhos, parentesco. Isso, eu estou indo, suas últimas palavras, assim, meio trêmula: meus filhos, eu estou partindo, eu vou me congregar entre os imortais, porém o meu corpo, cuide de sepultar o meu corpo lá no campo de Macpela. Veja aqui, eu estou indo, me congrego ao meu povo, sepulta-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Mamre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Ali sepultara meu avô Abraão, ele sepultou a Sara, sua mulher. Ali sepultara Isaque, meu pai, Rebeca, a mulher de Isaque, que é minha mãe. Ali eu sepultei a Leia, minha esposa. O campo e a cova que está nele foi comprado aos filhos de Het. Abraão, meu avô, comprou. Sepulte-me lá também. Aí você vem para cá, para o capítulo 50 de Gênesis, verso 24. José, filho de Jacó, quando estava para morrer, pediu também ao seu povo encarecidamente. Ele estava no Egito, José estava no Egito quando morreu. E ele pediu para o seu povo levar ele lá para Macpela, lá para Canaã, não sepultar ele ali no Egito. Veja. E verso 24 de Gênesis 50. E disse José a seus irmãos: eu morro nas horas da morte, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra do Egito para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó, que é Canaã. E José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar, olha, cuide disto,
fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e não sepultaram ele ali. Embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Eles não sepultaram José lá no Egito quando ele morreu. Eles o embalsamaram e deixaram ali petrificado. Existia lá no tempo, naquele tempo, um produto que punha sobre o defunto, ele petrificava. Tanto é que até pouco tempo eles foram buscar nas pirâmides, havia corpos dos faraós totalmente inteiro, petrificado. O irmão Brana diz, por causa do embalsamamento, é isso? Que eles tinham naquele tempo. E assim José, verso 26, e morreu José na idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. E ali vinham então os filhos, netos, via aquele caixote ali, com restos mortais de José, dizendo, para que isto? Os mais velhos diziam, ele nos pediu para não sepultá-lo aqui no Egito, mas para levar e sepultar quando nós saíssemos daqui, lá em Canaã, no campo de Macpela, onde seus pais foram sepultados, onde sua gente hebreia foram sepultados. Mas aí vem a pergunta, por que Macpela? Por que aquele lugar? Aí o profeta disse, você vai desfolhar agora em Jó, capítulo 19, verso 25. É 23, 24 e 25, mas eu quero frisar o 25. Jó, quando descobriu que haveria uma ressurreição, Jó habitava em Canaã. Jó foi bem antes de Abraão. Habitava em Canaã, a terra que futuramente Deus ia dar para os filhos de Israel. Jó morava ali, morreu ali, foi sepultado ali. E aí, quando ele descobriu que haveria uma ressurreição, ao olhar a árvore, no inverno desce para as raízes sua seiva, na primavera sobe as seivas, e reverdece, floresce e enche de fruto. Jó com aquilo foi convencido que também haveria uma ressurreição para os seres humanos. E ali ele disse assim, cheio, depois que essa coisa foi esclarecida a ele, aqui no verso 22 ele diz, no verso 23, quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravasse num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fosse esculpida na rocha. Porque agora, em outras palavras, agora eu sei que meu Redentor vive e que por fim me levantar. Desculpa. Quando Jó morreu, ele especificou onde seria enterrado, naquela terra, naquele lugar. Veja, eu quero que você chamar a sua atenção para o lugar, a palavra lugar. Por que o lugar lá era Macpela? O lugar priorizado pelos homens de Israel para ser sepultado era Macpela. Segure-se. Quando Jó morreu, ele especificou onde seria enterrado. Gostaria de saber o porquê. O profeta também gostava de buscar os porquês.
Eles sepultaram Jó. Em seguida veio Abraão, anos depois. Quando Abraão morreu, ou melhor, Sara morreu, Abraão foi diretamente para a mesma terra onde Jó havia sido enterrado, e comprou um pedaço de chão e sepultou Sara. E quando Abraão morreu, Abraão descansou com Sara no mesmo lugar. No mesmo lugar. Preste atenção nisso. É questão de lugar, gente. Eu quero que você segure bem isso. É questão de lugar. Viu? Macpela era o lugar lá no Velho Testamento. Veja, eu me pergunto por que lá em Macpela Abraão teve que ser sepultado com Sara. Abraão gerou Isaac. Quando Isaac morreu, ele foi sepultado com Abraão. Quando Isaac gerou Jacó, Jacó morreu lá no Egito. Mas antes dele morrer, ele chamou a José, seu filho profeta, e disse: coloque sua mão em meu quadril aleijado aqui, onde o Espírito Santo me tocou um dia, e desde então eu tenho andado diferente. Sim, disse, coloque a sua mão em meu quadril e jure pelo Deus de nossos pais que você não me enterrará aqui embaixo neste lugar no Egito. Eu me pergunto, por que? Mombrana disse, por que Abraão não deixou enterrar ele no Egito? Oh, eu realmente me sinto, o profeta diz, eu me sinto religioso agora. Aleluia. Querem saber por quê? Não está escrito na palavra, mas eles eram profetas. Eles viam aquilo. Sabem por quê? Não me enterre aqui embaixo no Egito, não, mas me levem ali para cima e me sepultem com meus pais. Por quê? Eles o levaram e o sepultaram ali. Quando José morreu, ele disse, não me enterre aqui, coloque os meus ossos. Era uma perfeita representação de Cristo. E disse, um dia, José dizendo para eles, suas últimas palavras, um dia, Deus lhes visitará. Então leve meus ossos para a terra prometida e me enterrem lá. Por quê? Porque eles captaram a visão que Jó teve. Um dia ele me chamará e eu me levantarei desta terra. Abraão, Isaac, Jacó, José captaram a visão de Jó. Ele sabia que Jesus estava vindo. Ele sabia que ele, Jesus, seria morto e se levantaria ali em Canaã, e que haveria uma ressurreição nos últimos dias, não no Egito, mas na Palestina. Vocês sabem que Jesus ressuscitou somente aqueles que tinham sido sepultados na Palestina. Leia São Mateus 27. Ali levantou Isaac, Abraão, Jó. É bem descrito ali. Jesus viria e ele levantaria as primícias, ou seja, os primeiros que dormiram. E ele levantaria aqueles que tinham dormido e enterrado ali. Veja, a questão de lugar. Ali em Macpela, ali na Palestina, em Canaã. Esse é o parágrafo 61 da mensagem de Deus aperfeiçoando sua igreja. Veja, deixa eu repetir essa última frase. Jesus viria e ele levantaria na ressurreição, e que haveria uma ressurreição nos últimos dias, não no Egito, mas na Palestina. Jesus ressuscitou não no Egito, mas lá na Palestina. E é assim hoje. Você pode ter toda a sua união de igreja, e folguedos, e festas com basquetebol, e tudo mais que você desejar, mas quanto a mim,
profeta disse: mas quanto a mim, hoje, sepulte-me em Cristo. Lá no Velho Testamento, era o único lugar que Jó viu que aqueles que morressem e fossem sepultados ali, seria ressuscitado, era ali, em Macpela, em Canaã, na Palestina. Levantaria com Jesus, como se levantou. Em São Mateus 27 está descrito isto. E saiu pela cidade, apareceram a muito, e foram embora com Jesus para a glória. Eles se levantaram ali, juntamente com Jesus. Jesus as primícias, eles saíram juntos. O porquê então que Jó priorizou tanto aquele campo? Abraão priorizou tanto aquele campo, até que comprou com o dinheiro que pediram. Jacó priorizou, José priorizou. Havia um segredo de revelação nisto. É porque ali era o lugar que aqueles que morriam seriam levantados. Era ali. Era ali. Mostrando para nós hoje. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 4. Verso 1 Tessalonicenses 4. Verso 14. 1 Tessalonicenses 4, verso 14, fala da ressurreição agora. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, aos que em Jesus, agora não é mais aos que em Macpela dormem, não é mais aos que em Canaã dormem, mas aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. E o profeta disse: é assim hoje. Eles valorizaram tanto a Macpela, aquele campo ali, que não permitia. José fez eles prometer de deixar ele trancado dentro daquela caixinha, naquele caixão, petrificado, mas não deixou eles sepultarem no Egito. Irmão, não deixe ninguém te sepultar no mundo, não. Não deixe ninguém te sepultar no mundo, não. O Egito fala do mundo, do pecado. 1 Tessalonicenses 4,14 diz que ressurreição só há para aqueles que estão sepultados. Aonde? No mundo? No pecado? Não. Em Cristo. Lá no Velho Testamento era em Macpela. No Novo Testamento é em Cristo. Vocês estão entendendo? Isso ardeu o meu coração. Eu lendo com a minha esposa no culto doméstico, todo dia a gente lê um capítulo. Nós já lemos a Bíblia umas 5 ou 6 vezes. E estamos lendo de novo. E semana passada, lendo esse capítulo, minha alma ardeu. E eu disse: meu Jesus, por que Macpela foi tão valorizada assim? Aí eu busquei na mensagem, irmão Brana disse: é porque ali é que Jesus seria sepultado. E é dali que eles seriam ressuscitados, todos que fossem sepultados ali. É questão de lugar. Lugar. É questão de lugar. Deus é zeloso. Deus é zeloso, não é em qualquer lugar. Há um lugar. Ele disse: é assim hoje. Você pode ter toda a sua união de igreja e folguedos, ter união com tantos lugares. Você pode ter união com tantos lugares, com a batista, com a metodista, com a assembleiana, com a isso, com aquilo outro, e até com o tabernáculo da fé.
Mas se você não for sepultado agora, de acordo com Paulo em 1 Tessalonicenses 15:14, o lugar agora não é na igreja A, nem na B, nem na C. O lugar agora é em Cristo. O profeta disse: você deve vir ao tabernáculo da fé. Tabernáculo Brana, nós dizemos tabernáculo da fé. Mas do tabernáculo da fé, entre em Cristo. Porque se você partir, morrer fora desse lugar, não haverá ressurreição para você no grupo da primeira ressurreição. Você não estará incluso na primeira ressurreição. Quem fosse sepultado no Egito não seria ressuscitado, como não foi. Só foi ressuscitado quem estava sepultado em Canaã, ali na região dos pais da fé. Isso é o 2 mais 2 são 4 da matemática de Deus. Nós temos que caminhar não pela matemática humana, mas sim buscar qual é a matemática de Deus para estarmos inclusos nela. É questão de lugar. Esse lugar não é igreja A, B, C, D. Hoje tem não sei quantas mil. Esse lugar lá era Macpela. Esse lugar aqui é em Cristo. Isso joga por terra, meus amados, conceitos. A minha igreja é melhor que a sua. A minha igreja é melhor. Isso é tudo conceito humano. Todos esses lugares são perecíveis. Não há ressurreição para nenhum desses lugares. O único lugar de ressurreição era Macpela. É agora Cristo. 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 Se você morrer sem Cristo, é igual eles lá. Morrer sem Canaã, sem Macpela. Não seria ressuscitados. Não seremos ressuscitados se morrermos fora deste lugar. Jesus nos ajude. É assim hoje. Você pode ter toda a sua união de igreja e folguedos e festas, como basquetebol, tudo mais que você desejar. Aí o profeta disse: mas quanto a mim, você não tem que preocupar com a vida do A, do B, do C. Você tem que preocupar com você. Lembrando, em outras palavras, está dizendo assim: você pode ser enterrado no lugar que você queira, mas ele diz: mas quanto a mim, quanto a mim, ele disse: sepulte-me em Cristo. Sepulte-me em Cristo. Eu não quero, assim como José fez o seu povo prometer para ele, de não sepultarem no Egito. Você deve fazer esse pacto com você e com você mesmo. Eu não quero ser sepultado no mundo de pecado, porque não há ressurreição para mim fora de um único lugar. Deuteronômio 16:16. Há um único lugar provido por Deus para adoração. Um único. Não é lugares plural. Era lugar singular, Macpela. E agora no Novo Testamento é lugar singular, Cristo. Vocês estão entendendo? Vocês podem fazer o que quiser, mas quanto a mim, sepulte-me em Cristo. Ô irmão, isso deve ser a definição minha, sua, nossa. Você tem que ser um cristão definido, ter uma fé definida, ter uma fé segura. José
estava seguro que em nenhum outro lugar haveria ressurreição para ele. Assim é você. Tem que estar seguro que em nenhum outro lugar haverá ressurreição para você fora de Cristo. Vocês estão entendendo? Aleluia. Pois aqueles que estão em Cristo é que Deus os trará consigo na ressurreição. É aqueles que estavam em Macpela é que Jesus na sua ressurreição trouxe consigo. Foi aqueles que estavam em Macpela. Então você descobriu agora o porquê eles priorizaram tanto Macpela. Priorizaram. Jacó fez José jurar para ele: põe a mão debaixo da minha coxa e jure que você não me sepultará em outro lugar, mas lá em Macpela, onde Jó foi sepultado. Eles tinham a priorização, a prioridade com aquilo, como que entre a vida e a morte. Você acha que isso foi à toa? Você acha que essa preocupação deles, como patriarcas, como homens de Deus que eram, acha que essa preocupação deles serem sepultados em Macpela era uma coisa aérea, à toa? Aquilo tinha um significado profundo. Só o sétimo anjo é que pôde falar porquê disso para nós. É tão bom ter um profeta, não? É tão bom ter um profeta que nos explica os porquês. Porquê daquela prioridade por Macpela, porquê da prioridade por Cristo hoje. Veja, é os que morrerem em Cristo que Deus os trará consigo na ressurreição. Sim, isto significa algo. Contanto que eu me une à igreja, reverendo Brano. O profeta diz: esqueça disto. Esqueça disto. Pense em Cristo. Não, Senhor. A não ser que o homem nasça do Espírito e da água, de modo algum verá a Deus. E entra em Cristo. Então ele volta e diz: sepulte-me em Cristo. Diga para o seu irmão, para a sua irmã: sepulte-me em Cristo. Aleluia. Sepulte-me em Cristo. Não aceite o diabo sepultar você no mundo de pecado. Lá não há ressurreição. Não há garantia de ressurreição. O único lugar de garantia de ressurreição é 1 Tessalonicenses 4,14. Em Cristo. Não deixe o diabo te enganar, que se você morrer, for sepultado na igreja A, B, C, D, L, F, E, você vai ser ressuscitado. Não vai! Só vai levantar quem for sepultado em Cristo. O único lugar de ressurreição. Não morra fora de Cristo, não. Você não terá ressurreição. A primeira ressurreição, você vai ressuscitar na segunda, com os condenados. Priorize isto, irmãos. A vida, escute aqui, olha para cá. A vida é questão de prioridade. Nós temos o livre-arbítrio, direito de escolha, e é nós que escolhemos o lugar. Você viu lá, Abraão escolheu o lugar para sepultar sua esposa, Jacó escolheu o lugar para ser sepultado, Jó escolheu, José escolheu. A questão é escolha, é prioridade de escolha. Você não pode cair em cima do muro indefinido. Você tem que ter sua prioridade, senão você não levantará na ressurreição. Só há ressurreição quem foram sepultados em um lugar. Lá era Macpela,
aqui é em Cristo. Eu faço questão de repetir isso para você não esquecer. Veja, deixe-me ficar em Jesus, pois aqueles que estão em Cristo, não aqueles que estiverem no Egito, não aqueles que estão nas igrejas, mas aqueles que estão em Cristo, Deus o trará consigo na ressurreição. Não podem vocês abrir seus olhos, gente, para ver o que isso significa em Cristo? Como entramos em Cristo? 1 Coríntios 12, verso 13, através de um Espírito, e este é o Espírito Santo. Agora na mensagem, por que a pequena Belém? Parágrafo 57, ele comenta também, faz o mesmo comentário dizendo: que tal quando Jó morreu e particularizou o seu lugar de sepultamento? Você viu que ele particularizou, como Abraão particularizou o lugar de sepultamento de Sara, Jacó particularizou o lugar de sepultamento dele, José particularizou o lugar de sepultamento dele. Que tal quando Jó morreu e particularizou o lugar de sepultamento? Lá vinha, na sequência, Abraão. Abraão comprou uma parcela da terra para enterrar a sua esposa, Sara. E Abraão gerou Isaque quando morreu. Queria ser enterrado com Abraão. Isaque gerou Jacó. Jacó morreu lá no Egito, mas fez José, seu filho profeta, jurar por ele que sua mão na sua coxa, com sua mão na sua coxa, que ele não seria enterrado no Egito. Porque disse: leve-me para a terra e me enterre lá em Canaã. E José, quando morreu lá no Egito, fez menção da partida, e Israel saiu de acordo com a profecia, mas disse: tire meus ossos dessa terra, não me enterre nessa terra. Porque eles sabiam que as primícias da ressurreição surgiria lá em Canaã, através de Jesus e aqueles que estivessem sido sepultados ali. É o parágrafo 57 da mensagem, porque a pequena Belém. Veja, Jó disse: eu sei que meu Redentor vive e que nos últimos dias se levantará sobre esta terra. Jó estava falando no sentido único, a terra de Canaã. E apesar dos vermes, Jó disse, apesar dos vermes da pele que destrói esse corpo, vai ser destruído, comido, porém em minha carne verei a Deus. Que ele estava falando: eu ressuscitarei em carne, glorificada, mas eu verei a Deus, aqui, nesta terra. Você pode dizer: eu verei a Deus, aqui, neste lugar. Qual lugar? Cristo. Jó disse: eu verei a Deus nessa terra. Que terra? Canaã. Jesus, quando se levantou em Canaã, ele reuniu com eles todos: Jó, Abraão, Isaque, Jacó. Que reunião linda, lá em Canaã. E Mateus 27 diz que eles entraram até na cidade de Jerusalém, apareceu a muitos. A ressurreição foi lá em Canaã. Agora a ressurreição nossa do Novo Testamento é em um lugar definido também. Você sabe. Veja, eles sabiam que as primícias da ressurreição sairia da terra prometida, não do Egito. Não é da denominação não, irmão. Não fica lá não, que lá não tem ressurreição para você não. Viu? Você que briga por causa de nome de igreja, pare com isto. Nome de igreja não trará ressurreição para ninguém. Nome de igreja é simplesmente para satisfazer a lei. A lei. Porém, não fica preso nisso não. A ressurreição para os santos hoje é só em um único lugar. Não te esqueça disto, igreja. Obrigado, irmão Cleomir, por o senhor deixar eu pregar hoje. Deus me mandou falar isto, para a igreja priorizar. Nós devemos priorizar.
Está me ouvindo, irmão Moedinho? Está me ouvindo? Tá? Está me ouvindo? Está ouvindo? Pense nisto. Vamos tomar a ceia nesta noite, focando este lugar. Não fique aéreo. Não fique em cima do muro. Não seja uma pessoa indefinida. José era definido do lugar onde haveria ressurreição. Então ele diz: não me sepulte pelo amor de Deus aqui no Egito. Guardem meus ossos nesse caixão e me leve para lá. Quando Deus mandar o libertador e vos levar para lá, me leve junto. E lá vinha eles, povo de Israel. Você já viu isso até no filme 10 Mandamentos. O povo de Israel vindo, Moisés conduzindo eles. Mas ali entre os levitas, sacerdotes, havia lá 4 sacerdotes carregando aquela caixa. Perguntar: que caixa é essa? É a caixa dos ossos de José. Ele não deixou nós sepultar ele lá no Egito. Ele fez nós prometer que levaria ele para Canaã. E aqui estamos cumprindo a promessa. Estamos levando ele para lá. Quando você batiza uma pessoa, quando você batiza, tira a pessoa do mundo, do Egito, e batiza ela nas águas ali, e conduz ela à palavra, você está fazendo igualzinho aquele povo de Israel fez com José. Você está conduzindo aquela pessoa para o lugar de ressurreição, que é em Cristo. Conduz alguém, irmãos. Lá estava 4 levitas carregando o caixão de José, naquela saída que Moisés tirou o povo do Egito. Seja você um desses levitas, carregando almas desse Egito chamado Laodiceia, para dentro de Cristo. Vamos carregar gente, vamos carregar pessoas. Eu preguei aqui domingo passado, condenando esses missionários que quer chover no molhado. Disse: estou fazendo a campanha transcontinental. Chover no molhado, você vê onde eles foi? É onde tinha pastores, igrejas. Vai pregar na igreja de pastores, que já é da mensagem. Chover no molhado. Deus está querendo que nós transportemos ossos de José, tirando desse Egito e trazendo para Macpela, para Cristo. Eles sabiam que as primícias da ressurreição sairia da terra prometida, não do Egito. Essa é a mensagem, porque a pequena Belém, parágrafo 58, confira. Eles eram, por que eles sabiam? O próprio profeta responde. Por que eles sabiam que não haveria ressurreição no Egito, mas sim lá em Macpela? O profeta responde: porque eles eram espirituais. Oh, a importância de sermos espirituais, para entender o porquê daquilo. O carnal não entende. O carnal deixa ser sepultado em qualquer lugar. Ah, meu pai morreu nessa. Eu nasci nessa igreja tal. É porque meu tataravô nasceu nela, morreu nela. Meu bisavô morreu nela e nasceu nela, morreu nela. Meu avô morreu e nasceu nela. Meu pai morreu e nasceu nela. Então eu também vou morrer nela. Porque seu pai foi sepultado no Egito, você tem que ser sepultado também no Egito. Você não é espiritual. O profeta diz: para os espirituais, eles entenderam que não podiam ser sepultados no Egito, mas em Macpela. E nós transferindo para cá hoje, você vai entender. Joga para cá e diz: para os carnais, para a mente carnal, você pode ser sepultado em qualquer igreja, batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali você diz: meu avô, meu bisavô, meu pai morreu nela, eu também vou morrer nela, fui sepultado nela.
Coitado de você, coitado de sua alma. José diz: por favor, não me sepulte nisto. A sua alma, às vezes ela nunca falou, mas ela grita dentro de você. Hoje, conversando com um pastor, vindo de uma denominação, ele chorando no escritório, não sei se ele está aqui. O senhor está aqui? Tá, não, ele trabalha. Ele chorando diz: pastor, por longos anos minha alma vem clamando para mim por algo mais. E agora nesta mensagem, faz 8 vezes que eu vim ao culto, eu entendi, minha alma clamava era por isto. Em outras palavras eu disse para ele: pastor, essa é a Macpela, onde o senhor tem que ser sepultado. Fora disto, não há ressurreição, não há arrebatamento, não há vida eterna. Ele vai ser batizado domingo que vem. Aleluia. Eles sabiam, eles quem? Os hebreus, aqueles veteranos, sabiam que as primícias da ressurreição sairia era da terra prometida. Por isso que Abraão fez tudo para levar o povo para lá. Jacó fez tudo, José fez tudo. Não do Egito. Eles eram espirituais, eles eram profetas. E quando Jesus morreu, na sexta-feira da paixão, ressuscitou na manhã da Páscoa, na manhã do domingo seguinte, a Bíblia disse isto: muitos dos santos que dormiram no pó da terra ressuscitaram e saíram de suas tumbas, foram para a cidade, subiram para a glória com ele. Por quê? Era aqueles profetas que sabiam exatamente onde serem enterrados, no lugar e na hora. Foi escondido dos olhos dos sábios. As primícias da ressurreição era para sair da Palestina, não do Egito. Oh, irmão, isso dá tanta segurança para a gente. Isso dá tanta segurança, irmãos. Aí você vai ver por que a mensagem. A mensagem é o lugar. Por que Macpela? Macpela era o lugar. Por que Cristo? Cristo é o lugar. Para encerrar agora, mensagem: o poderoso conquistador, 169 ao 170. Poderoso conquistador, 169 ao 171. Você já pensou nisto? Pois quando os filhos de Israel estavam no Egito, eles sabiam que um dia iria para casa. Eles sabiam que Deus disse para Abraão que a semente dele, ele daria uma terra para ela. Eles peregrinariam ali por 430, 440 anos, mas Deus enviaria o libertador e os tiraria dali e levaria para uma terra. Eles sabiam que um dia iria para casa. Você está nesse Egito hoje chamado Laodiceia, mas a sua alma sabe que um dia você vai para casa. Sabe ou não sabe? Um dia você vê as lutas, os problemas ao seu redor zunindo, mas sua alma te consola e diz: tenha calma, um dia nós vamos para casa. A sua alma fala para você. Os hebreus sofrendo aquele lápego dos soldados egípcios, apanhando, sendo cortado pelo lápego, mas um hebreu chegava para o outro e dizia: console meu companheiro, um dia nós vamos sair daqui, um dia nós vamos para casa, um dia nós vamos sair desse Egito, um dia nós vamos para a nossa Macpela, para a nossa Canaã. Você diz para o seu irmão: irmão, console, um dia nós vamos sair daqui, um dia nós vamos para casa. Diga para sua irmã: irmã, um dia muito logo nós vamos para casa. Console, 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 tenha ânimo, tenha coragem, um dia muito em breve nós vamos para casa.
O profeta pergunta: por quê? Por quê? Porque eles viram o corpo de José colocado ali, os ossos de José, e eles sabiam que aquele era um sinal de que um dia eles iriam para casa. Então os filhos chegavam para o velho pai: papai, para que esse caixão de osso aí? Ele disse: esse aqui são os ossos de José. Por que não sepultou ele? É porque nós não vamos ficar aqui para sempre. E ele prometeu para nós que nós iríamos sair daqui um dia, e quando saíssemos, para levar seus ossos para ser sepultado lá na nossa pátria, lá na nossa terra. Então aquele caixão de osso ali, em cima de alguma coisa, cada hebreu, menino, neto, bisneto que olhava nele dizia: esse aqui é um sinal que um dia vamos para a nossa casa. Esse caixão vai ficar aqui até chegar o dia e nós vamos transportar ele para lá. Aquilo era uma pregação para eles. Aquele caixão de ossada ali de José era uma pregação para eles. Esse cadáver não pode ser sepultado aqui no Egito. O que você tira disto? Você fala para o seu cadáver, para o seu corpo. Você diz seu nome: Adalto. Você não pode ser sepultado no mundo. No mundo não é o lugar para você ser ressuscitado. Aquele caixão de José estava dizendo: não sepulte esse caixão aqui no Egito. Aqui não tem ressurreição. Ressurreição vai ser só lá em Canaã. Cristo Jesus ressuscitando e levantando todos aqueles que tinham morrido ali. Ali é questão de lugar. Lugar. Está aprendendo, Maquinho? Tá. Isso é bom. Você fala para você: eu não posso ser sepultado em Laodiceia. Laodiceia não é lugar de segurança para mim ser sepultado. Eu só posso ser sepultado em Cristo. Se eu for sepultado em Laodiceia, no sistema laodiceiano, não haverá ressurreição para mim. Vocês estão entendendo? Oh, irmãos, eu amo isto. Porque eu gosto. Eles falam que o virginiano, eles falam que o signo de Virgem é um signo muito analítico. Até o verbo do virginiano, segundo a ciência, o verbo dele é eu analiso. Tudo ele analisa, mede, balanceia. Ele é muito criterioso. E pela graça de Deus eu nasci em setembro, em signo de Virgem. E é por isso que eu gosto da coisa bem nítida. Eu não gosto muito da coisa embolada assim, não. Eu gosto da coisa bem clara. Porque se o sétimo anjo veio para abrir, então eu tenho que entender a coisa aberta. Não a coisa embolada, misturada. Você está entendendo o porquê Macpela? Por que Macpela? Irmão Lourinho, o senhor entendeu? Ou o senhor não entendeu? Então por que Macpela? Porque é um lugar onde haverá ressurreição. Por que eles priorizaram tanto por Macpela, irmão Cleomi? É o lugar onde Jesus ia ser sepultado e ele ia ressuscitar Era ali. E um lugar, com eles. escute, era um lugar ou era o lugar? O lugar. Hã? O lugar. Um lugar. ou O lugar. Porque falar aí pode existir outros, mas quando fala é diferente. Artigo definido singular. O lugar. Macpela. O lugar. Qual é, irmão Miguel? Fala alto. Qual é o lugar hoje? Hoje, o lugar hoje, fala alto, homem. Hoje, qual é o lugar? Cristo. Fala,
irmã, Cristo. Cristo. Cristo é o lugar. Cristo é o único lugar. Por isso que a igreja profética é uma igreja definida. Aleluia! Nós não somos crentes indefinidos, que não sabemos o que cremos. Eu acho que eu estou certo. Eu acho. Pergunta para Jacó, para José. José, você tem certeza? Ele não ia dizer, eu acho que eu tenho. Porém, vocês guardam meus ossos, porque se eu tiver certo, eu vou ressuscitar lá. Não é questão de achar. Né, irmão Valdinei? É tão lindo isso, não é? Eu sei que o senhor gosta disto. A coisa fica clara. A mensagem de Deus, irmão Valdinei, não é coisa embolada que ninguém entende. O sétimo anjo veio para revelar. Revelar quer dizer tirar o véu, abrir, fazer claro. Até o carroceiro entende, a faxineira entende. É questão de lugar. José colocado ali, os ossos de José, ali era uma profecia. Nós não vamos ficar aqui, nós vamos sair daqui. Os ossos de José no caixão era uma profecia. Crianças, jovens, velhos, olhavam aquele caixão, dizia, nós não vamos ficar daqui. Aqui não é o lugar de ressurreição. Ah, se você assembleiano, irmão batista, irmão metodista, irmão isso, aquilo, pudesse ver isso nesta noite, você sairia correndo desses lugares e ajuntaria em um único lugar. Na mensagem perguntas e respostas sobre selos, perguntaram para o irmão Brana assim, irmão Brana, então sendo assim, é necessário que toda noiva mude do norte, do sul, do leste, oeste, e venha para Jeffersonville, porque o arrebatamento só acontecerá em Jeffersonville? O irmão Brana disse, não, eu nunca disse isto. Aí eles perguntaram, irmão Brana, haverá um lugar onde a noiva se reunirá para subir no arrebatamento? Ele disse, positivo, haverá sim. Aí ele disse, é em Jeffersonville? O irmão Brana disse, não, é em Cristo. Glória! É em Jeffersonville? É no Tabernáculo Brana? É no Tabernáculo Pedregal? É no Tabernáculo Goiânia, Anápolis, São Paulo? Não e não. Onde é então? Onde? Grite! Onde? Grite! Sabe, isso cai por terra, idolatria de lugar. Eu estou agora junto do tronco, é uma palavra nojenta. Se tivesse, obedeceria o tronco. Tronco fala, aquilo que agrada obedece, mas que não desagrada rebela. É hipocrisia. Mas fala assim, estou ligado ao tronco, agora estou seguro. Não está seguro coisa nenhuma. Jesus nunca falou geograficamente lugar. O Brana disse, nenhum lugar geograficamente. É um lugar espiritualmente. Este lugar é Cristo. Cristo! Vocês estão entendendo, igreja? Este é o lugar de ressurreição. Essa é a nossa martela. Por que eles priorizaram Macpela? Porque eles sabiam que ali era o único lugar de ressurreição. Por que você prioriza Cristo?
Você diz: está tudo errado. Igreja A, B, C, D, E, F, é tudo política, grupo de politiqueiro. Eu estou mais alto do que isto. Morreu para mim sistema religioso. Agora o único lugar que me serve é Cristo. Isso cai por terra muitas besteiras de politicagens humanas. É na minha igreja que está toda a verdade. Você vai examinar como, por exemplo, os irmãos adventistas. Eles dizem: é aqui na nossa igreja que está concentrada toda a verdade. Por quê? Ele diz: porque nós obedecemos os 10 mandamentos. Você vai pegar eles no primeiro mandamento de Êxodo 20, eles já desobedecem. O primeiro. O que disse o primeiro mandamento? Não terás outros deuses além de mim, singular. Eles têm 3. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Choca com o primeiro mandamento e engomam seus colarinhos dizendo: nós obedecemos os 10 mandamentos. Montão de hipócritas, politiqueiros, arrastando sardinha para o seu prato. Não, não é por aí. O único lugar de segurança para a ressurreição era Macpela, no Velho Testamento. E hoje é em Cristo. Eu quero repetir, porque isso deve ficar bem frisado dentro de nós, para cair por terra besteirada de ser humano. Veja o parágrafo 170. E então, quando saímos dessa terra, quando morremos e entramos em um outro tipo de corpo, esse não é o tipo de corpo. Não fomos feitos para o céu neste corpo. Esse corpo aqui não é corpo para morar no céu. Não, ele terá que sofrer uma transformação, uma metamorfose. Esse corpo aqui que você vive, que eu vivo, ele não é corpo para morar no céu, ele é terreno. 1 Coríntios 15, semeia-se corpos mortais, ceifará corpos glorificados. Viu? Haverá uma transformação. Esse corpo aqui, fomos feitos para a terra. Parágrafo 170 da mensagem do poderoso conquistador. Eu gosto de matar a cobra e mostrar o pau. Viu? Somos peças terrestres. Esse corpo. E você recorda na Bíblia, almas sob o altar, lá em Apocalipse, clamando, por quanto tempo? Por quanto tempo eles estavam chorando para voltar a um corpo novamente, estreitar a mão um do outro e comer e ter companheirismo. Foi para isso que fomos feitos, em outras palavras, dizendo lá debaixo do altar: até quando? Até quando? Queremos voltar para o original. E isto é como para que fomos feitos. E então eles tinham um sinal ali que eles voltariam. O que é isto? O corpo físico do Senhor Jesus, assentado no trono de Deus. E quando passamos por Ele, um dia voltaremos. Vem ali, aquele corpo levantará do trono novamente, porque até então Ele está no trono de intercessão, Cristo. Ele voltará à terra, e quando Ele voltar, nos ares, cada espírito que nasceu dele, que nasceu de novo, virá em um corpo glorificado para o encontrar nos ares. Você será um homem jovem, uma mulher jovem, e viverá para sempre na presença de Deus. Oh, como poderíamos rejeitar tal promessa, amigo? Aí ele disse: estou agradecido por vocês terem aceitado a Cristo. Haverá uma ressurreição, e você não levantará nesse corpo. A irmã Maria, de 80 anos, ela está lá na UTI, mas há um corpo novinho para ela.
O irmão Dico, que já foi primeiro, está nesse corpo lá já. E ela sairá desse corpo cansado, dolorido, cansado da vida, e entrará naquele corpo que o irmão Brana viu quando ele foi na sexta dimensão, jovem. Lá não existe dores. Ele disse que a única coisa que ele viu lá foi alegria, alegria, alegria. Lá não há dores, não há tristeza, não há passar de anos. Lá não vai ser como aqui, 80 anos. Não, o profeta disse lá vai ser de em torno de 18 a 22 anos. Nunca mais envelhecer, nunca mais adoecer, nunca mais. Se vocês pudessem chamar ela está em coma lá no hospital. Pudesse chamar, irmã Maria, volta, vamos viver uns tempinhos conosco, é tão bom sua companhia. Ela ia dizer, não, pelo amor de Deus, gente, deixa eu ir embora. Eu estou cansada disso aqui. O irmão Brana chamou a esposa dele, a primeira, a irmã Hope. Ela voltou, porque Deus permitiu a ele que ela voltasse, porque ele estava tendo de morrer, ele tentou suicídio 2 vezes. Então Deus, por amor a ele, para não deixar ele suicidar, disse, vai lá, Hope, vai lá. E fale para ele o lugar que você está, para ele deixar de preocupar. Ele está preocupado contigo, com Sharon. Vai lá, fala para ele. Ah, mas ele prega, mas eu não entendo nenhuma frestazinha. A Meda disse para ele na mensagem consolador, o irmão Brana disse que a Meda veio para ele e disse, Billy, você prega sobre o céu, mas você entende uma frestazinha só do céu, Billy. É milhões de vezes maior do que você prega. Gente, nós choramos porque a separação interna, física, causa dor, porque é ruim perder um ente querido. Mas se nós olhar para onde ele foi, para onde ela foi, é motivo de cantar. Por isso que o irmão Paulo Reed, aquele que compôs o hino Somente Crer, ele era um cristão verdadeiro, e o profeta disse, isso é uma coisa acontecida, ele estava na cama morrendo, e o conjunto da igreja wesleyana foi lá para, o coral da igreja wesleyana foi lá para cantar enquanto ele morria, e começou a cantar aqueles hinos lentos. Oh, quão cego eu andei. Hinos lentos. Paulo Reed levantou do leito e disse, gente, quem é que está morrendo? É eu ou vocês? Parece que é vocês. Cante para mim hinos jubilosos, avivados, alegres, porque eu não estou entrando num túnel escuro, não. Eu estou entrando num céu de glória. Em um céu de glória. Ele disse, abra as cortinas. Estava o quarto todo fechado de cortina, com aquela atmosfera de fúnebre. Atmosfera fúnebre. Cristão não gosta desse tipo de atmosfera fúnebre, não. Cristão aceita lágrima, aceita choro, porque a separação interna, da dor interna, né? Separação física. Mas só que ele não gosta de lugar, ambiente fúnebre. Você pode chorar, Senhor, me dói perder ele. Mas aleluia, glória a Deus pelo lugar que ele está. Aleluia, glória a Deus pelo lugar que ela está. Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4,13: não quero, porém, irmão, que porteis como ignorantes, que não sabe para onde vai o eleito. Então, fica bem cravado esta frase. Eu quero que fique bem vivificado. Porque os patriarcas hebreus priorizaram tanto o campo de Macpela, o campo, aquela terra ali em Canaã, porque ali era um tipo, era só os que tinham sido sepultados ali é que iria ressuscitar na ressurreição junto com Jesus ao terceiro dia após sua morte. Aquilo é um tipo. Por que o cristão verdadeiro hoje
como pastor no escritório, chorando, dizendo: pastor, estou cansado de ouvir nome de denominação A, B, C. Ele disse: eu já passei por tantas e nenhuma teve a resposta para a minha alma. Nenhuma teve a resposta para a minha alma. Por quê que o cristão verdadeiro não está correndo atrás de título de igreja? Ele está correndo atrás de Cristo. Porque a Ele foi revelado que é só este lugar que teremos ressurreição. Então, quando fala de ismo, grupo, eu sou do grupo de lá, eu sou do grupo de cá, falando dentro da mensagem, você fica enojado. Isso é tudo politiqueiros. Politiqueiros não subirão ao céu. Sabe por quê? Que eles dizem que salvação só está lá na igreja dele. E isso é política. Está errado, isso é uma mentira. Salvação só há para quem morreu e sepultou-se em Macpela, Velho Testamento. Salvação só há para aqueles que se sepultou em Cristo, Novo Testamento. Esse é o único registro de garantia. Você se assegura nisso, minha irmã? Você se assegura nisso, meu irmão? Dê sua vida por isto, e assim será salvo tu e tua casa. Valorizar este lugar. Eu posso não ir para lá, viu? Mas ensinar o lugar certo para vocês ir, eu tenho o prazer de vos ensinar. Eu posso me deslizar, como o humano está sujeito, e não ir para essa Macpela, mas mostrar para vocês que Macpela era o lugar, e Cristo é o lugar. Hoje eu tenho o prazer de vos mostrar. O profeta, dizendo essas mesmas palavras, ele disse: se Deus não me levar para lá, eu quero lá do inferno, onde Ele me mandar, ver vocês entrando lá com alegria, porque eu vos ensinei o caminho de entrar lá. Se eu não for, é por falta de predestinação ou de eleição, mas pelo menos ensinei as pessoas o lugar certo. Aleluia! Pelo menos um galardão eu terei, de ter ensinado a coisa certa, o caminho certo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Segure nisso, minha irmã. Esqueça de seus problemas aqui de baixo, suas coisas aqui de baixo. Diga assim: apesar dos pesares, eu estou no lugar certo. A minha política não é pela igreja, tabernáculo da fé. A minha política é por Cristo. Muitos tabernaculanos vão ficar aí grudados no tabernáculo, brigando por causa do tabernáculo. Mas eu não estou brigando por isso, estou brigando é por Cristo. José brigou, Jacó brigou. Você tem que prometer que não vai me enterrar aqui no Egito. Eles brigaram por isso. Você deve brigar por isso. É questão de lugar. Esta é a briga que você tem que ter. Briga por estar no lugar. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus.